Olá pessoal, olá meninas, muito feliz em estar aqui com vocês mais uma vez. E esse nosso encontro de hoje é muito importante, muito especial. Nós vamos falar sobre a tão famosa zona de conforto. Você já parou para pensar o que é uma zona de conforto? A zona de conforto é uma fase da nossa vida em que a nossa vida fica como se ela estivesse estagnada. Ela fica monótona. É uma fase em que a nossa vida fica meio parada. E é interessante que, às vezes, as pessoas até falam, né? Nossa, mas tá tão estranho, não acontece nada, tá tudo parado, monótono, não acontece nada de novo na minha vida. Mas claro que não vai acontecer nada de novo. Você não está fazendo nada de novo. Como é que você quer ter alguma coisa nova na sua vida se você não tem uma atitude nova? Se você não muda as suas atitudes, se você não entra em ação, se você está numa zona de conforto. Nós só conseguimos coisas diferentes na nossa vida quando nós mudamos a nossa atitude e começamos a nos direcionar para os nossos objetivos. Aí é um caminhar sempre para frente. Então as coisas vão acontecendo na nossa vida, as portas vão se abrindo, coisas que a gente nem pensava que fosse acontecer, acabam acontecendo e a gente começa a andar, nossa vida começa a melhorar, começa a progredir. Mas quando nós estamos na nossa zona de conforto, o que é essa zona de conforto? Ela é uma fase da nossa vida em que nós ficamos estagnados, nós ficamos parados, a nossa vida quase não evolui, fica parada, fica estagnada, fica monótona. E é muito comum a gente ver as pessoas falarem justamente isso. Não acontece nada de novo na minha vida. As pessoas querem uma coisa nova, sendo que elas não fazem nada de novo. Elas continuam todos os dias fazendo praticamente as mesmas coisas. Se você faz as mesmas coisas todos os dias, você quer obter um resultado diferente? Não. Se 2 mais 2 é igual a 4, todo dia você soma 2 mais 2, então todo dia você vai ter o 4 no final. É simples assim. Para nós termos coisas diferentes na nossa vida, nós temos que ter atitudes, hábitos diferentes, maneiras de agir diferentes, mudar nossa mentalidade, para que a nossa vida comece a se movimentar em direção aos nossos objetivos. Então, a nossa zona de conforto, ela é uma fase, ela é essa fase da nossa vida em que nós ficamos assim como se nós estivéssemos no meio de uma neblina. Não sei se você já teve a oportunidade de andar numa estrada em que a neblina estava densa e você mal consegue enxergar o que está na sua frente. Você não consegue enxergar o que está na sua frente, você não consegue enxergar o que está do seu lado, você não consegue enxergar o que está atrás e você continua andando, mas sem enxergar nada na sua frente, aquela neblina. Aí como é que a gente consegue se movimentar no meio de uma neblina? É difícil. E geralmente, a gente fica acomodado. A gente não consegue enxergar direito as coisas ao nosso redor, mas a vida está acontecendo ao nosso redor. Só que como nós estamos numa zona que a nossa vida está no marasmo,
tá parada, a gente acha que... A gente vê as outras pessoas tendo sucesso na vida, as pessoas conseguindo as coisas, mas parece que a nossa vida está parada, está travada, é como se tivesse uma âncora puxando a gente para baixo. A gente quer se submergir, a gente quer fazer as coisas, a gente faz, a gente trabalha, a gente estuda, mas parece que não vê resultado. E é isso mesmo, a gente não tem resultado. Aí fica uma zona assim em que a gente não sente medo. É por isso que a gente nem percebe essa zona. A gente não percebe. Dificilmente a gente consegue perceber. Porque a gente vai se acomodando a ela, a gente vai se adaptando a ela. A gente vai entrando naquele quadro ali de conforto, mas não é um conforto gostoso. É um conforto assim, agoniado, é uma zona assim que deixa a gente meio triste, sem saber o que é que vai acontecer, sem perspectiva de futuro. A gente fica como se a gente estivesse nadando e não chega a lugar nenhum. E a gente vê a vida ao nosso redor acontecendo, as pessoas progredindo, as pessoas melhorando, e a gente fica o tempo todo estagnado. Isso causa muita frustração. E quando nós estamos frustrados, abre as portas para o desequilíbrio na nossa vida. A gente fica frustrado, a gente começa a adoecer, a gente fica irritado, estressado, e a gente fica sem ter condições de sair dali. A gente fica como se a gente estivesse preso naquilo. E muitas vezes a gente não se percebe que nós estamos nessa situação. A gente não consegue perceber porque a gente vai se adaptando a ela. Eu coloquei aqui alguns pontos que nós temos que abordar. Então, a zona de conforto, a gente fala que é uma zona de conforto, mas na verdade não é um conforto bom. É um conforto desconfortável, na verdade. Deveria ser uma zona de desconforto. Uma zona de monotonia. E não uma zona de conforto. Porque não é uma coisa boa. Eu já passei por essa situação. Eu durante muitos anos na minha vida, eu estive assim, nessa zona de conforto. Que eu ficava esperando que as coisas acontecessem na minha vida, mas nada acontecia. E eu trabalhava, estudava, mas não me esforçava o suficiente. E a minha vida foi ficando estagnada. Foi ficando estagnada e eu fui ficando frustrada. E eu cheguei a um ponto de um adoecimento muito grave. Eu fiquei um tempo sem conseguir andar. Foi muito difícil, foi uma época muito dolorida, muito sofrida, mas que graças a Deus e também a minha força de vontade eu consegui superar. Eu consegui superar essa fase da minha vida, uma fase muito triste, muito difícil, mas que eu tive que passar por ela. Nada acontece na vida da gente por acaso. Nós precisamos aprender a superar esses desafios. E a zona de conforto, ela é um desafio que nós podemos e precisamos superar. E quanto mais rápido possível. Se você sente assim, que a sua vida parece que não anda, parece que está travado, alguma coisa está faltando na sua vida, é justamente que você talvez você esteja nessa zona de conforto. Parece que nada vai para frente, fica tudo... É como se a gente estivesse patinando e fica sempre no mesmo lugar. A gente nunca chega a um lugar melhor. A gente fica sempre ali, naquela situação, sem sair do lugar. E
eu fiquei numa zona de conforto durante muito tempo, até eu tomar consciência e entender que só dependia de mim sair dali. Só dependia de mim, do meu esforço. Mas a grande mudança, a grande virada de chave na minha vida veio por causa de uma doença. Porque quando a gente tem um problema, um desafio numa área da nossa vida, ele vai afetar todas as outras. E eu estava com um desafio na área financeira, eu estava com um desafio na área profissional, então isso refletiu na minha saúde. E eu não via a minha vida melhorar, eu via as outras pessoas todas tendo progresso na vida e a minha não melhorava. Foi quando eu comecei a entrar num quadro de depressão e de adoecimento muito grave, muito grave. Que foi preciso muito esforço de minha parte para que eu pudesse superar essa situação. Mas nada é impossível. É difícil? É, mas não é impossível. E são as coisas difíceis que nos tornam mais fortes, mais preparados para enfrentar a vida. Afinal de contas, nós não somos crianças, nós somos pessoas adultas que conseguem entender perfeitamente bem que nós precisamos superar e passar por esses desafios. Isso são coisas normais que acontecem na nossa vida. Só que nós temos que estar em alerta. Por quê? Porque, como eu estava dizendo, é uma fase que a gente dificilmente percebe que a gente está nela. E com isso vai passando o tempo vai passando rápido e a gente fica ali meio sem saber o que fazer, meio patinando sem sair do lugar. Infelizmente, muitas pessoas só conseguem acordar e sair dessa situação quando acontece uma tragédia, uma coisa muito ruim na vida delas, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive um quadro de saúde, de doença, de adoecimento muito grave. Foi o que me fez criar forças para superar e sair dessa situação. E eu nem sabia que eu estava numa zona de conforto. Ou seja, zona de conforto é só um nome. Mas na verdade ela não é uma zona de conforto, ela é uma zona de desequilíbrio. A gente está muito inseguro, a gente está se sentindo muito desamparado, a gente não está se sentindo forte o suficiente para encarar a vida. Então a gente fica ali meio como se a gente estivesse numa zona de proteção, mas é uma falsa proteção. A gente está, na verdade, perdendo preciosos anos na nossa vida. Quando a gente fica numa zona de conforto, o tempo que a gente fica na zona de conforto é um tempo assim que depois a gente praticamente não consegue recuperar. Mas quanto mais cedo a gente sair, é muito melhor. Muito melhor. Infelizmente, o ser humano, ele só procura mudar quando acontece alguma coisa na vida dele, alguma coisa ruim, ele toma aquele susto. Por exemplo, acontece de que às vezes a pessoa, para ela acordar, tem que ela chegar no trabalho e chegar no trabalho ela ser demitida. Por que ela foi demitida? Porque ela não estava mais trabalhando tão bem, ela não estava se empenhando, ela estava uma pessoa apática, uma pessoa que não estava melhorando, não estava procurando progredir no trabalho. Então, essa situação da zona de conforto, ela vai refletir na esfera da nossa vida profissional.
Se você está na zona de conforto, você não vai procurar fazer um curso, você não vai procurar melhorar o seu trabalho, você fica achando ruim, mais um dia de trabalho, mas hoje eu vou ter que trabalhar de novo. Aí, e com isso, as pessoas percebem essa situação. Que você está meio apático, que você está meio parado, e as pessoas percebem. E muitas pessoas são demitidas por causa disso. Aí quando acontece essa demissão, a pessoa fica perdida. Mas por que eu fui demitida? Eu venho trabalhar todo dia, eu me esforço. Mas por que eu fui demitida? Às vezes é até pior. Ela é demitida porque uma outra pessoa, um outro colega dela de trabalho vai assumir o posto dela. Eu já vi isso acontecer. Eu tinha uma colega, trabalhava com ela tinha um cargo de chefia, mas ela era uma pessoa que não procurava melhorar, não procurava estudar, não procurava aprender coisas novas, até que veio um outro colega que tinha menos tempo até de trabalho, conseguiu ficar na função de chefia em que ela atuava. Ela saiu, tiraram ela e colocaram ele. Por quê? Porque ele estava com todo aquele ânimo, com todo aquele gás, trabalhando, estudando, sempre procurando ser útil na empresa, sempre procurando fazer as coisas da melhor maneira possível, um profissional gabaritadíssimo, entende? Então ele progrediu, subiu na carreira, foi promovido, enquanto que o outro é demitido. Aí as pessoas se acham injustiçadas quando isso acontece. Por que aconteceu isso comigo? Por que comigo logo? Aí ela já está naquela situação de estar com a vida dela meio parada, aí que ela entra mais num quadro depressivo, aí que a situação se agrava. Ou então a pessoa acorda quando um filho já está na droga, quando o filho já foi para as drogas, já está envolvido com tráfico, já está sendo ameaçado de morte. Aí a pessoa vai acordar para fazer alguma coisa na vida, para melhorar, para progredir, para se elevar. Ou então, como aconteceu comigo, quando aparece uma doença, um problema de uma doença muito grave, aí a pessoa vê que se ela não fizer alguma coisa ali naquele momento, ela vai ter a vida dela não vai melhorar, não vai progredir, muito pelo contrário, só piora. Ou então a pessoa fica naquele problema de obesidade, a pessoa fica com descontrole, começa a beber, começa a usar drogas, porque quando a gente se abandona, a gente não procura melhorar, a gente não procura progredir, a vida da gente fica parada. E quando a gente... nada que fica parado é bom. É tipo a água. Se você deixar um copo com água 2, 3 dias parado, essa água vai estragar, vai apodrecer. A mesma coisa é a vida da gente. Se a vida da gente ficar muito tempo parada, estagnada, sem melhoras, a gente começa a sentir esses efeitos deletérios, esses efeitos ruins, nocivos, que é doença, divórcio. O cônjuge chega e diz assim: olha, realmente não aguento mais viver contigo, tu é uma pessoa que não procura melhorar, tu é uma pessoa que não procura progredir, então eu não vou mais continuar vivendo contigo dessa maneira, porque não está sendo bom para mim, não está sendo bom para ti, não está sendo bom para os filhos, está prejudicando todo mundo. Então a vida da gente começa a trazer várias... essa zona de conforto, ela traz para a vida da gente muitas consequências ruins.
É por isso que a gente tem que se conscientizar e observar o que é que nós estamos fazendo. Se nós estamos progredindo, se nós estamos ali o tempo todo na mesma, o tempo todo fazendo a mesma coisa, sem procurar melhorar, sem procurar ter um avanço significativo na vida. E como é, então, Rose, pode me perguntar, como é que eu faço para sair dessa zona de conforto? Tudo na vida da gente é uma questão de decisão. Mas para você tomar a decisão de sair da sua zona de conforto e enfrentar e sair, decidir realmente melhorar, sair dessa situação dessa situação de mesmice, você tem que saber, você tem que reconhecer que a sua vida tá parada, tá ruim, e realmente ter a decisão de dizer, não, essa vida eu não quero para mim, essa vida não quero, agora chega, eu vou melhorar, eu vou procurar maneiras e formas de dar a volta por cima, com ousadia, é com força de vontade, é com ânimo, porque nós merecemos tudo de bom, nós merecemos o progresso, nós merecemos a riqueza, nós merecemos tudo o que a gente pode conseguir para melhorar a nossa vida e a vida das pessoas que estão junto com a gente. Mas tudo depende de uma decisão. A gente tem que ter aquela coragem, a coragem de agir e de dar um chega, dar um basta e dizer não, eu vou mudar, eu vou melhorar. E nada justifica uma pessoa ficar sem ter avanços na vida. Nada justifica. Hoje, nada justifica. Nós temos muita facilidade, nós temos condições de sempre estar aprendendo coisas novas, fazendo um curso, fazendo uma mentoria, estudando, se aperfeiçoando, se aprimorando, sabe? É assim, quando a gente começa a se movimentar, a gente começa a mudar nossos hábitos. Se você está... primeiro você tem que saber o que você quer, qual é realmente o seu objetivo, qual é o teu desafio hoje. Você ficou muito tempo na sua zona de conforto, o que isso provocou na tua vida? Você ficou obeso? Você tem que emagrecer agora? Você se largou, começou a comer muito, começou a comer muita besteira, comer fora de hora, comer coisas que não devia, aí você aumentou muito de peso, agora você quer emagrecer. Então esse é seu objetivo. Então a partir de agora eu vou cuidar da minha alimentação, vou cuidar do meu sono, vou cuidar da minha qualidade de vida, vou começar a fazer atividade física. É uma decisão que tem que ser de dentro, do coração, de dentro para fora. Ela não pode vir através de cobranças das pessoas. Geralmente, a gente não consegue mudar ninguém. Nós só conseguimos mudar nós mesmos. Então, não adianta as outras pessoas da nossa família, as outras pessoas que gostam da gente, que se preocupam com a gente, elas estão vendo que nós estamos ali parados, sem progredir, elas querem ajudar, mas elas não conseguem, porque ninguém consegue mudar uma pessoa, fazer uma pessoa enxergar aquilo que ela não quer enxergar. Está na frente dela, ela está sofrendo, mas ela não quer enxergar. E infelizmente a maioria das pessoas só se conscientiza quando acontece uma desgraça na vida dela. De repente o marido chega, a esposa chega, pede o divórcio. Ela descobre que os filhos estão
estão perdidos nas drogas. Ela descobre que ela já está desempregada, já tem outra pessoa no lugar dela, ela não foi capaz de manter o trabalho dela. E quando ela se encontra nessa situação difícil, se ela não tomar a decisão de mudar, realmente, aí ninguém pode ajudar. Só nós que podemos fazer por nós. E quando a gente realmente decide com o nosso coração, as coisas ficam mais... elas não ficam mais fáceis, mas elas ficam mais possíveis. Elas podem até não ficar mais fáceis, mas é mais possível. É mais provável que a gente consiga. Mas para isso, tem que ter a decisão, tem que ter a ousadia, tem que ter aquela mudança de atitude, realmente querer melhorar, fazer coisas para romper com essa zona de conforto, romper de uma vez por todas, romper definitivamente. Não, eu não quero, essa vida não é para mim. Para mim é uma vida de abundância, de prosperidade, de riqueza, de saúde, de paz, de amor, de conforto, mas é um conforto bom, é um conforto positivo, aquele conforto que faz, é aquele conforto do carro novo, da casa nova, é o conforto de uma boa alimentação, é o conforto da gente ter o nosso dinheiro para pagar nossas contas, para pagar, para colocar alimento na nossa mesa, para pagar a nossa faculdade, nosso curso. É isso que a gente precisa. Mas para a gente conseguir, realmente tem que ter a consciência e a vontade de mudar, a vontade de progredir. Porque senão a nossa vida cada vez vai se afundando cada vez mais e cada vez fica mais difícil de sair dessa zona que é de conforto, mas na verdade de conforto ela não tem nada. Ela é uma zona muito desconfortável e que traz muito prejuízo para a gente. Prejuízo de todas as ordens. Prejuízo de todas as formas. E a melhor maneira de sair, definitivamente romper com essa zona de conforto, é a força de vontade, a ousadia de ver aquilo que precisa ser mudado, de entender que precisa mudar e ter essa coragem e ir em frente. Essa é a única maneira. Não tem outra. Não adianta ficar chorando, se fazendo de vítima, se lamentando, porque não vai resolver a situação. A situação só se resolve quando a gente realmente decide ter a coragem de mudar as nossas atitudes, as nossas ações e direcionar a nossa energia, a nossa força para alcançar os nossos objetivos, as coisas que nós queremos e que nós merecemos, que é amor, que é uma vida boa, que é prosperidade, ter uma boa alimentação, dar uma educação boa para os nossos filhos, viajar, ter coisas boas, viver com fartura, com abundância. É isso que nós merecemos. Nós merecemos e nós precisamos disso. E quando a gente decide mudar, às vezes nós não conseguimos fazer isso só. Às vezes nós precisamos da ajuda de outras pessoas e isso não é uma vergonha. Isso é uma atitude de coragem. Você perceber que você não consegue sozinho, que você precisa da ajuda de um profissional e principalmente de uma pessoa que já passou pelo que você está passando e que superou e que deu a volta por cima e que conseguiu
ter uma vida conforme os seus valores, conforme os seus objetivos, conforme aquilo que ela queria. Às vezes, a pessoa compra um sofá de 6 mil, 7 mil reais para o cachorro deitar em cima e dormir, para o gato deitar em cima e dormir, mas ela não tem coragem, ela não tem ousadia de investir nela, pegar 5 mil reais, 6 mil reais, 10 mil reais que seja e investir nela, fazer um curso, fazer uma mentoria e assim conseguir melhorar e cada vez mais. A maioria das pessoas acha que não merece isso. A pessoa compra uma calça comprida de 1.000 reais, um sapato de 500 reais, mas não tem coragem de pagar uma mentoria. Porque curso, gente, aqueles cursos que tem umas 500 aulas, ninguém tem tempo para isso. Ninguém consegue mais assistir essas coisas. Nem adianta, sabe? O que adianta é você ter uma pessoa, um mentor, que vai analisar o teu caso e vai intervir. Vai fazer uma intervenção. Olha, é aqui que tu tens que atacar, é ali que tu tens que melhorar, é ali que tu tens que observar mais, é ali que tu tens que investir mais, sabe? Assim você economiza tempo. E tempo é uma coisa assim muito valiosa. Eu levei mais de 15 anos para eu conseguir me desenvolver profissionalmente, para eu me desenvolver como uma mentora. Eu levei mais de 15 anos. Lendo livro, fazendo cursos, participando de workshop. Naquele tempo não tinha internet, era tudo presencial. Eram cursos caros. Eu me lembro que em 2010 eu queria fazer um curso que custava 5 mil reais. Eu passei 2 anos juntando dinheiro para conseguir 5 mil reais. E quando eu cheguei lá para pagar a minha inscrição, tinha encerrado. Sabe, eu fiquei tão frustrada, eu chorei tanto naquele dia, foi um dia tão triste para mim, que eu passei tanto tempo para juntar aquele dinheiro em 2010 e eu não consegui. Fiquei frustrada, fiquei triste, porque para mim a minha vida dependia daquilo. E eu invisto em mim. E os meus mentores, eles não cobram 5 mil reais. Meus mentores cobram 50 mil reais. E não é fácil. E às vezes não é nem no Brasil. E às vezes não é nem em português. É em outra língua, é outro idioma. Sabe? E lá atrás, quando eu estava começando a me desenvolver, a estudar, a melhorar, eu estava com um problema de saúde muito grave, mas eu vi que tudo dependia de mim. E aquela dificuldade que eu passei, eu agradeço muito por eu ter passado por tudo aquilo, que foi aquilo que me trouxe até aqui. Hoje eu sou servidora pública, eu não dependo da internet para viver, eu dou mentoria, a minha mentoria custa 5 mil reais, a individual, a minha mentoria em grupo custa 2 e tá muito barato para aquilo que eu entrego, para a transformação na vida da pessoa que eu entrego. Aquilo que eu tenho, eu repasso para as minhas alunas. Com muito orgulho, com muito amor. Tudo que eu faço. Eu faço com amor. Mas eu não vivo disso. Eu sou servidora pública, eu tenho estabilidade,
não preciso eu não precisaria estar aqui, mas eu estou aqui porque eu continuo aprendendo cada vez mais com as minhas alunas. Assim como eu ensino para elas, elas também sempre me ensinam alguma coisa de volta. Sabe? E isso é muito gratificante. Isso é muito satisfatório, porque é sempre essa troca de conhecimento, troca de riqueza, troca de informação. Isso é muito gratificante. O que a gente não pode é ficar parado. A gente tem que sentir aquele gosto. Você não sabe o que é sentir um gosto de investir um alto ticket em si. A gente compra um carro caro, que custa 150 mil, 100 mil reais. Hoje em dia quase nem tem mais carro de 100 mil reais, é tudo mais de 100 mil. A pessoa pega mais de 100 mil reais, 120, 140, 150 e dá num carro. Mas ela não tem coragem de pegar 5 mil reais e investir nela. Às vezes a pessoa melhora de vida, mas lá na frente, como ela não tem um preparo mesmo, lá na frente, as primeiras dificuldades que ela encontrar, ela vai cair de novo. E aí até ela voltar a se restabelecer, já passa mais tempo, as coisas já ficam mais difíceis. E nisso que a maioria das pessoas não pensa. É investir em si. Sentir esse prazer de investir em si, no seu conhecimento, no seu desenvolvimento. A maioria das pessoas não pensam em investir em si. Elas querem investir em várias outras coisas. Ter várias outras coisas, mas elas não querem ser. Elas querem ter. É diferente. Querem ter o carro do ano, querem ter a roupa da moda, querem ter o telefone que está na moda, querem ter o celular, querem ter várias coisas, mas elas não querem ser pessoas mais evoluídas. É muito difícil encontrar pessoas que realmente esteja disposta a investir no seu progresso, na sua melhora, no seu desenvolvimento. E é essa a grande diferença, porque é quando você se desenvolve que a sua mentalidade muda. A sua mentalidade mudando, a sua vida muda, tudo muda ao seu redor. E tudo é uma questão de decisão. Decidir, ter coragem e ousadia para conseguir mudar, para conseguir melhorar e progredir. E por hoje é um grande beijo. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, sobre essa questão da zona de conforto. Vamos saindo dela, porque ela não é uma zona de conforto, ela é uma zona de desconforto, de desequilíbrio, de insegurança, de medo. E ela não vai trazer nenhum benefício, muito pelo contrário, ela só vai trazer prejuízo. Quanto mais tempo a pessoa passa na zona de conforto, é mais difícil, o dano é maior. Então pense bem e decida fazer da sua vida uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida digna de um ser humano evoluído. Então fique com Deus, um grande beijo e até amanhã.